O magistério do Karatê de Funakoshi é incrível. Ele passou por diversas situações, inclusive Funakoshi, quando foi para Tóquio, teve que ficar morando até de favores em algumas localidades. Inclusive a história de Funakoshi e Jigoro Kano, que Funakoshi é convidado a fazer uma apresentação em Tóquio, e Jigoro Kano, que é então mestre de judô, vê essa primeira apresentação e o convida também para fazer uma segunda apresentação na Meca do judô. E Funakoshi, de pronto, com sua humildade, ele vai lá e faz uma apresentação. E para sua surpresa, logo que o mestre Jigoro Kano chega perto dele e pede: Funakoshi, você pode começar a dar aulas aqui também na Meca do judô nos momentos em que eu não tenho aula. E esse é um fato assim que é histórico, que todos os karatecas precisam entender e compreender que as artes, elas são unidas. Em um dia, Gishi Funakoshi estava indo viajar e ele estava no porto de Tóquio e ele estava num barco bem pequeno. Aí os navios maiores não podiam entrar por eles serem muito grandes e largos. Para ele passar para o outro cais, ele tinha que passar pelo Pesadiço. E nesse dia estava tendo uma tempestade muito forte. Todos estavam saindo e quando foi a vez dele de sair, veio uma onda muito forte e começou a bater no barco. E aí ele estava com um pé no Pesadiço e outro no barco, com duas malas muito pesadas nas mãos. E aí ele pensou: cara, se eu não usar um pouco das minhas habilidades, eu posso morrer afogado e as pessoas só irão me encontrar com uma barriga cheia de água salgada e eu já vou estar morto. E aí ele botou as duas malas numa mão só e pegou o impulso de uma mão e jogou. Ele se jogou pelo passadiço. E aí ele conseguiu atravessar. Ele entrou no navio e conseguiu chegar ao destino dele. Nesse dia, o mestre dele e a esposa do mestre dele estavam esperando ele. Quando Gishi Funakoshi chegou, deu satisfação ao mestre dele e o mestre dele disse que ficou muito aterrorizado com o que ele viu. Ele estava praticamente caindo do barco e aonde ele vivia, as pessoas não sabiam nadar. Aí o mestre dele disse que ficou ao mesmo tempo preocupado e ao mesmo tempo ficou surpreso com a habilidade que ele fez de ter usado um pouco a cabeça dele, ter colocado as duas malas numa mão só e ter botado o impulso. Em um dia, Gishi Funakoshi foi chamado para fazer uma apresentação para várias pessoas e ele botou a passagem dele para ir no outro dia para casa e outros mestres pediram que ele ficasse para fazer outras apresentações e assim foi. E ele ficou meio assim porque ele não tinha comida, ele não tinha onde trabalhar e qualquer coisa que aparecia ele pegava. Ele era segurança, ele era jardineiro e aí ele pensou: bom, agora só falta a comida. E aí ele pensou: bom, se eu conversar com um cozinheiro e botar ele para ensinar alguma coisa a ele, talvez ele tope. Então ele fez isso, ele ensinou ele a pintar. E aí, pronto, comida ele já tinha. E uma noite ele estava limpando o jardim e aí chegou um repórter perguntando: olá, boa noite, você conhece Gishi Funakoshi, aqui onde ele fica? Aí ele se assustou e falou: sim, eu conheço. Ele falou: eu já volto. Aí ele subiu as escadas e vestiu o kimono dele e desceu. E o repórter ficou bastante impressionado, porque ele era segurança, ele era jardineiro, ele era professor, ele era muitas coisas muito legais. Ele não queria que nenhum de seus alunos soubessem que ele passava por necessidades e ele não tinha como pedir a família dele pela família dele ser bastante pobre. Então ele pensou: bom, se eu vender o meu kimono, eu posso conseguir pelo menos algum dinheiro. E ele foi numa loja e um atendente atendeu ele e ele perguntou: bom, eu queria saber quanto dá esse kimono aqui. E esse atendente foi para trás da loja e falou com o dono da loja. E Gishi Funakoshi escutou bastante sussurros. O atendente saiu de lá com muito dinheiro. E aí ele ficou bastante impressionado. Cara, meu kimono valeu bastante dinheiro. E ele estava bastante triste, porque era uma coisa que ele amava pra caramba. E o dono dessa loja, ele nem sabia, nem desconfiava que era o aluno dele. O Ministério da Educação do Japão foi fazer uma apresentação de artes marciais. Aí o Kinao foi e pensou: que tipo de artes marciais que a gente tem aqui que é tipo muito boa e que a maioria do mundo não conhece? Aí eles foram e pensaram: o Karatê. Aí eles foram e pensaram também que tipo de professores de Karatê que eles tinham que eram bons.
Aí eles foram e pensaram no Funakoshi. Aí foi e mandaram o Funakoshi para Tóquio para ele se apresentar. Isso foi por volta do final de 1921. O Funakoshi foi lá, né, se apresentou. Aí foi quando o Jigoro Kano, o fundador do judô, foi e falou com ele, pedindo para ele se apresentar, o próprio Jigoro Kano e alguns alunos dele. Posteriormente, né, o Jigoro Kano ofereceu um dojo, o Funakoshi, para ele ensinar karatê enquanto estava tendo aula de judô. Na apresentação, o Funakoshi, Jigoro Kano falou que ia ser um grupo bem seleto de pessoas. E quando o Funakoshi chegou lá, né, para fazer a apresentação, ele ficou muito surpreso que eram mais de 100 pessoas que iam assistir ele se apresentar.